Muitos colegas não sabem interpretar essa imagem. E você? O que você está vendo aí na sua tela? Como você descreveria? Essa paciente aqui, ela tinha 12 anos, jogadora de futebol, com queixa de dor pontual na região anterior da tíbia durante e após o exercício físico. Não tinha trauma na história. E aqui, imagens focalizadas ali da inserção do tendão patelar junto à tuberosidade anterior da tíbia com Doppler. Se você não tem uma hipótese diagnóstica ou não conseguiu caracterizar, tem dificuldade de como descrever, não se preocupe. Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai ver o caso completo com imagens, sugestão de laudo e discussão do caso. Porque afinal, você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto, para quando você pegar um caso semelhante, conseguir ajudar a paciente e o médico solicitante. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar ultrassom do sistema músculo-esquelético, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Então vamos ao nosso caso. Olha só, tendão patelar no plano longitudinal. O que já chama atenção quando a gente olha essa imagem? Primeira coisa, essa área mais escura, né? Profundamente ao patelar e bilateral, ó, direito e esquerdo. E aqui, um pouco de irregularidade óssea, né? Que quando a gente vai focalizar a imagem, fica mais evidente. Não só uma irregularidade, mas como fragmentos ósseos, né? Dentro do tendão. E também tem um aumento de captação ao Doppler intra e peritendíneo predominando à esquerda. Olha só o lado direito também, como já tem um aumento. E aqui tem cartilagem ainda, um pouco de edema da cartilagem e um aumento da espessura do tendão. Novamente olhando à esquerda aqui com e sem Doppler. Olha novamente essa área mais anecoica. O que será que é isso? Você já sabe dizer o que é? É uma bursa? Qual bursa que ela é? E aqui o tendão já espessado hipoecogênico, onde ele está um pouco mais escuro, com fragmentação. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Então, enquanto você pensa, não esqueça já de dar o like nesse vídeo e fazer a sua inscrição no canal para eu conseguir compartilhar mais casos de ultrassom musculoesquelético, casos de qualidade, com os colegas que têm o mesmo interesse. Então, estes casos eles já foram descritos pela radiografia em 1903 por esses dois colegas, um americano, Robert Osgood, e o suíço Karl Schlatter. Então, os dois descreveram pela radiografia irregularidades ósseas em jovens atletas que tinham dor pontual e estavam em fase de crescimento. Então, o esqueleto numa fase de crescimento com um aumento da sobrecarga naquela região. Por isso que essa doença ganhou o nome em homenagem aos dois colegas, Osgood e Schlatter. E o que é Osgood e Schlatter? Então, é uma homenagem, mas qual que é o nome da fisiopatologia da doença? É uma apofisite por tração da tuberosidade anterior da tíbia. Então, depois a gente vai falar exatamente o que é uma apofisite para você entender de uma vez por todas o que é uma apófise e o que é uma apofisite, porque assim você vai entender várias patologias, não só essa que eu estou te mostrando. E como é que ficaria o laudo? Olha só uma sugestão de laudo para você tirar um print nessa tela e gravar, escrever lá no seu laudário. Então, o que a gente tem aqui? Irregularidades corticais com fragmentação da tuberosidade anterior da tíbia junto à inserção tendão patelar bilateral. Mais evidente à esquerda, indicando uma apofisite por tração, Osgood Schlatter, para quem gosta do epônimo, e associam-se o quê? Então, isso aqui era uma bursite infrapatelar profunda e a tendinopatia do patelar bilateral, com alterações edematosas. Agora, recado para você que já é aluno MSKD. Não se preocupe em dar print ou gravar, porque você vai ter acesso a todos os casos bem organizados e com laudo específico de cada caso, além de um laudário completo que eu utilizo na minha prática de todas as articulações. Então não se preocupe em escrever isso agora, em tirar print, tá bom? Então vamos lá, vamos entender essa patologia. O que é uma apófise? Hoje eu trabalho muito com o ChatGPT e gosto de saber a origem das palavras, né? O que significa cada coisa. Fise significa crescimento ou natureza, então vamos pensar no crescimento. Apo, de fora ou a partir de. Então é um termo grego, apófise. E aí tem vários nomes, apófise, metáfise, epífise, diáfise. Já vamos estudar outro nome aqui para você agregar já no seu vocabulário. Então o que seria uma epífise? Fise a gente já sabe que é crescimento, a natureza. E epi, então também vem do grego, né? Epífise significa crescimento sobre. Então epi é acima de ou sobre. Então acima de ou sobre a fise, que significa crescimento ou natureza. Então vamos lá entender isso com imagens, né? Então o que é uma apófise?
A apófise é uma projeção óssea para o ponto de fixação de tendão, músculo ou ligamento e não está relacionado à superfície articular. Então, quando a gente olha essa ressonância magnética de joelho no plano sagital, ó, que a gente tem a patela, fêmur e tíbia. Então, a superfície articular vai estar aqui, ó, da tíbia e fêmur. E a apófise está bem aqui, ó. A apófise é essa região onde está inserindo, vou desenhar aqui para você. Aqui em preto, ó, que eu estou destacando em vermelho, é o tendão patelar. Então, olha o tendão patelar, onde é que ele está inserindo? Ó? Ele está inserindo nessa projeção óssea. Essa projeção óssea é a apófise. Então, aqui a gente tem, ó, a apófise, que é o local onde se insere. Então, aqui a gente tem a apófise. E a epífise é a extremidade de um osso longo. Então, temos a epífise distal do fêmur aqui e a epífise proximal da tíbia. E tem um papel fundamental no crescimento longitudinal. Lembra da origem da palavra, que é sobre? Sobre o quê? Sobre a fise. Então, a gente tem a epífise, que é a extremidade do osso longo, e a fise é essa camada aqui de crescimento, onde a gente tem cartilagem, que é a região da metáfise também. Então, a nomenclatura que a gente usa para um osso longo, a região mais central vai ser a diáfise, a metáfise esse alargamento e a epífise a extremidade. E aqui a gente tem a fise de crescimento, que em crianças, em adolescentes, essa fise ela é aberta, a gente está crescendo, o adolescente está crescendo. Já no adulto essa fise fecha. Olha como vai ficar mais fácil de entender agora quando a gente olha uma ressonância de 8 anos, depois a gente vai olhar de 13 anos e depois de 20 anos. E o que a gente observa em cada imagem. Olha na primeira imagem de 8 anos, como eu tenho o núcleo de ossificação da patela. Então, o que está branco aqui já está ossificado. E esse cinza escuro aqui é cartilagem. Ó. Tem cartilagem, cartilagem. E olha como o quadríceps ele vem, ele insere na cartilagem e depois no osso ele tem uma continuação do quadríceps aqui, que se continua com o patelar depois. E a origem do patelar aqui na cartilagem, olha como o tendão insere puramente na cartilagem, ou seja, a apófise aqui com 8 anos é pura cartilagem. Isso mesmo, insere na cartilagem. Já com 13 anos, olha como já ossificou essa apófise. Então já temos a ossificação aqui da apófise, mas ainda temos cartilagem aqui e a fise, ou seja, aqui é um ponto fraco. Se eu puxo muito, se eu tenho uma sobrecarga mecânica, eu começo a fazer uma fragmentação óssea, um edema da cartilagem, posso ter tendinopatia. Então, o ponto da patologia aqui, ó, é a sobrecarga do osguto estilater. E com 20 anos, olha só como já ossificou completamente. E até a fise de crescimento eu já não enxergo mais. Olha só, fise com 13 e cadê a fise com 20? Não enxergo, eu vejo uma cicatriz da fise, que é essa linhazinha tênue aqui, ó, tá vendo? Cicatriz da tíbia, cicatriz da fise do fêmur. E esse artigo demonstrou essa evolução também na ultrassonografia, mas em algumas fases, né? Demonstrando aqui, ó, isso aqui é a epífise, aí aqui o osso já na metáfise, diáfise, e aqui a fise de crescimento. Em preto é cartilagem, é a apófise, ó, uma apófise completamente formada por cartilagem. E aqui já começa o núcleo de ossificação secundário da apófise. Então, ó, umas áreas mais hiperecogênicas. Então, você enxerga a epífise, aqui a fise e aqui metáfise e diáfise. E olha como aqui já, naquela região, já começou a ossificar e se estende mais aqui para baixo. Ou seja, aqui já está tudo ossificado e a fise vai estar mais nessa região. E aqui a gente ainda tem cartilagem, mas já numa fase epifisária, né, onde já começou a ossificação da epífise e da apófise. Então, o recado que eu tenho para te dar, cuidado com a cartilagem em criança. E aí eu te pergunto, olhando essa radiografia, cadê a patela? Consegue enxergar? Então, vou te demonstrar aqui, ó, a patela está aqui, ó. Ela é pura cartilagem. Então, se você coloca o seu transdutor na patela, olha o que você vai enxergar, pura cartilagem. Não enxergo nenhum núcleo de ossificação, porque ainda não começou a formar, então completamente normal. No adulto, que ela vai estar completamente ossificado. No adulto, enxergamos a ossificação da patela. Cuidado com a cartilagem criança. Olha só agora esse caso, patela, cartilagem, mas aqui eu já tenho um núcleo de ossificação, que está com essa linhazinha branca, formando a sombra acústica posterior, que é essa faixa preta abaixo da linha branca. Então aqui eu tenho a cartilagem e núcleo de ossificação. E olha só a inserção do quadríceps e a origem do patelar junto à cartilagem.
E criança, pessoal, eu sempre recebo dúvidas de colegas perguntando assim: Matheus, acabei de fazer um exame de criança, estou em dúvida se é derrame, se é sinovite. Por quê? Porque não reconhece a cartilagem, não reconhece a fase. E comparar é a regra. Coloca lado a lado, tá igualzinho, tá vendo? Olha só, núcleo de ossificação secundário, núcleo de ossificação secundária, isso aqui tudo é cartilagem. Ó. Isso aqui tudo é cartilagem e o tendão inserindo na cartilagem. Olha só o compartimento femorotibial medial. E agora você já sabe reconhecer que aqui eu tenho epífise da tíbia, aqui metáfise, para cá vai ter a fise e aqui a linha fisária, fise de crescimento. Isso tudo preto aqui é cartilagem. Então a interlinha está bem nessa região, olha que legal. Então esse triângulo mais branco é o menisco. Ó. Isso aqui é cartilagem. Isso aqui, ó, tudo cartilagem do fêmur. Então aqui eu tenho o fêmur, aqui a tíbia, epífise, a linha fisária. Isso tudo aqui, ó, cartilagem, cartilagem, cartilagem. E aí quando você compara, você não tem mais dúvidas. Então, voltando ao nosso caso, agora que você já entendeu o que é uma apófise, o nosso caso é uma apofisite da tuberosidade anterior da tíbia, ou seja, é uma alteração da apófise específica da tuberosidade anterior da tíbia, conhecida como osgood-Schlatter, e é uma causa comum de dor em crianças e adolescentes, ou cerca de 10 a 15 anos, porque a ossificação da tuberosidade anterior da tíbia vai variar entre meninos e meninas, aqui entre meninas 10 a 12 anos e meninos de 12 a 15 anos. E o que acontece? Essa apofisite ela é mais agravada durante e após o exercício, porque é onde está tendo mais tração. E pode ser bilateral em 25 a 50% dos casos. Qual que é a fisiopatologia da doença? É uma lesão por sobrecarga mecânica. Então o esqueleto está crescendo, ele tem esse ponto de fraqueza, e é bem onde dá aquele boom do adolescente, começa a ganhar mais massa muscular, começa a tracionar. Então se ele coloca uma sobrecarga de exercício, traciona mais naquele ponto fraco, começa a fazer uma tração repetitiva dessa cartilagem apofisária. Então a gente tem o que? Cartilagem, começa a formar um núcleo de ossificação secundário, e aí com essa tração repetitiva você começa a fazer uma fragmentação progressiva do núcleo de ossificação. Por isso que quais vão ser os achados de imagem? Você tem irregularidades ósseas, fragmentação e edema da cartilagem. Você tem um aumento da espessura condral, representando aí uma osteocondrose, né? A afecção que pega tanto o osso quanto a cartilagem. E aí podemos ter associação com tendinopatia patelar e bursite infrapatelar profunda. E aí, se você entendeu essa apofisite por tração, você entrou na promoção e ganhou duas patologias por uma só. Porque a osgood-Schlatter é a apofisite por tração na tuberosidade anterior da tíbia junto à inserção do patelar, a inserção distal. E Cindy, Larsen e Johansen vai ser a mesma coisa, vai ser uma apofisite por tração no polo inferior da patela junto à origem do patelar, com a mesma fisiopatologia, com os mesmos achados de imagem. E digo mais, não é só 2 por 1 não, são várias outras afecções, outras apofisites que nós temos por tração. Vou dar mais um exemplo, onde o tendão calcâneo insere aqui na apófise posterior do osso calcâneo. Nesse caso a gente observa irregularidade, edema ósseo, então indicando uma apofisite por tração, e o epônimo nesse caso aí é o severe. E aí quais são as características ultrassonográficas? Então, englobando a osteocondrose, afecção que pega o osso e cartilagem, é o que a gente viu. Edema da cartilagem, então a cartilagem vai estar mais espessa. Irregularidades ósseas e fragmentação. Olha só, fragmentação óssea com irregularidades, podendo ter associado uma tendinopatia patelar, olha o aumento da espessura patelar, mais hipoecogenicidade, aumento da captação ao Doppler, indicando alteração edematosa. O Doppler ele tem correlação com a dor, né? E associação também com a bursite infrapatelar profunda. Olha só essa radiografia, dando ênfase aqui para as tuberosidades. Nesse caso, o paciente só tinha dor à direita, então fica muito legal de comparar. Quando tem alteração dos dois lados, você perde esse padrão de comparação. E a hora que a gente olha a esquerda, ó, tem um núcleo de ossificação que está mais regular e aqui, ó, mais irregular. E aí eu chamo a atenção para você tentar definir o tendão patelar à esquerda primeiro. Olha só, densidade de partes moles, a gente consegue enxergar aqui o patelar, tá vendo? Agora tenta ver a direita. A direita está borrado, né? Provavelmente uma tendinopatia com edema ali da gordura de Hoffa, né? Quando a gente compara os dois lados. E aqui a correlação com a ressonância, já trazendo algumas reflexões. Nesse caso, a gente tem edema ósseo, irregularidade óssea e edema da gordura infrapatelar. E neste outro caso, o que chama atenção é o edema ósseo. Como é que está a superfície óssea aqui? Está regular. E o tendão
está preservado. Tem bursite? Não. Pergunta, será que eu conseguiria enxergar alteração no ultrassom? Neste caso, não. Então, é o que eu sempre digo. O ultrassom ele é examinador dependente, então se você está aqui, você está sendo treinado. Ele é paciente dependente, ele é aparelho dependente, dependendo do aparelho que você está ou do biotipo do paciente. E tem uma quarta variável aí, que é patologia dependente. A patologia não lê o livro e ela tem fases. Então, às vezes, numa fase muito inicial, que você só tem edema ósseo sem irregularidade ou fragmentação, a sua ultrassonografia pode ser completamente normal. E aí você precisa entender isso. Então aqui, ó, o edema ósseo sem irregularidade nenhuma, você pode ter um exame normal com a clínica positiva, para você ficar tranquilo que isso pode acontecer. E aqui outro caso, ó, ressonância magnética, dando zoom, a gente tem edema ósseo, irregularidade, bursite, fazendo essa correlação patelar com edema peritendíneo, indicando aí uma peritendinite. Mostrando o caso da ressonância da apofisite por tração junto à inserção do tendão calcâneo. Então, olha só, edema ósseo, está um pouco irregular, edema da medular óssea, então aqui é a linha de cartilagem, indicando aí uma apofisite por tração, também conhecida como severe. Dicas práticas agora para você gravar, levar para o seu dia a dia e sair desse caso muito mais enriquecido, né, com esses ensinamentos que eu tentei sintetizar ao máximo aqui para você. E por isso eu peço encarecidamente para você curtir, fazer a sua inscrição no canal. Então vamos lá. Primeira coisa, clínica é fundamental. Conversou com o paciente. Normalmente o diagnóstico dessas patologias é um diagnóstico clínico. Lembrar que o ultrassom é patologia dependente, conforme eu acabei de te explicar. A patologia não lê o livro e a patologia tem fases. Quando você entende as fases da patologia, você entende o que você pode encontrar no seu exame de imagem, podendo ser desde normal com alterações clássicas. Cuidado com o ultrassom de crianças e adolescentes. Se você ainda nunca fez um exame de criança ou adolescente, o que você vai fazer? Comparação é a regra e lembrar daquela explicação que eu falei do crescimento, do processo de maturação óssea, que a gente tem cartilagem, tem apófise, tem epífise, tem linha fisária e depois aquilo vai se ossificando. E lembrar que o núcleo de ossificação secundário da apófise, ele pode ser irregular. Na radiografia a gente observa muito isso e quando a gente não tem a clínica na mão, que é o primeiro item que eu falei, que a clínica é fundamental, às vezes gera dúvida no laudo, porque você olha os dois lados, às vezes está um pouco irregular, e agora? Será que esse paciente está fazendo uma apofisite? Ou será que esse é um processo de maturação óssea normal deste paciente? Por isso que a clínica é fundamental. Na ultrassonografia a gente tem a vantagem de conversar com o paciente. E se você recebe só imagem, você não tem clínica, você pode ficar meio perdido para realizar seu laudo. Então seguem todas as dicas práticas aí para você aplicar no seu dia a dia e com isso agregar mais valor para o seu paciente e para o médico solicitante. Convido você a conhecer o MSKD, que é o curso completo em ultrassonografia musculoesquelética, que ensina você do zero ao avançado como ter segurança no ultrassom. Então é um curso onde eu mostro muita correlação com os métodos de imagem para facilitar esse entendimento e te dar mais segurança. Não esqueça de deixar aqui o que você achou desse caso nos comentários e vejo você no próximo caso.